Saudações teológicas, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre o que é teologia. Como eu disse no primeiro vídeo, o canal se destina a falar sobre, é um canal que trata de teologia especificamente e, de certa forma, aplicar esses conceitos da teologia no dia a dia. Então eu pretendo fazer uma série de vídeos, na verdade não é uma série, fazer alguns vídeos relativos ao assunto e definir, trazer aí conceitos e após alguns vídeos trazer assim experiências diárias que podem ser aplicadas usando também a teologia, né? Estou com o material aqui aberto para poder ajudar na feitura desse vídeo, para que possa ficar uma coisa bem específica, bem certinha, para que vocês gostem também. Entendeu? Então vamos lá. Então, quando você se depara com essa palavra, o que é teologia? Uma pessoa que nunca ouviu falar, ou melhor, que já ouviu falar de teologia, mas que nunca se deparou de perto, assim, o que é isso? O que é teologia? Se você chegasse para alguém falasse sobre teologia para você, você saberia o que significa? Então, a palavra teologia é uma palavra que ela é composta de duas outras palavras, né? É theo e logia, né? Theo vem de theos, que é Deus em grego, e logia vem de logos, que na definição grega é como se fosse discurso, palavra, descrição. Eu vou trazer aqui uma definição do livro Perfil, Enfoques e Tarefas da Teologia, que é um livro muito bom, que eu até recomendo a quem quiser compreender mais sobre teologia, porque aqui eu só estou trazendo algumas definições que eu julgo importantes. Então é o seguinte, a origem do termo, né? Toda palavra, ela como o autor diz aqui, ela paga tributo, né? Ela paga tributo à sua etimologia, ao seu significado. Então, essa palavra teologia, ela paga tributo ao significado que ela trouxe embutido dentro dela, que é um significado da língua grega, né? Como eu falei no início. Theo mais logia, você dividiu ela em duas. Theo vem de theos, que em grego significa Deus, né? Ou divindade, dependendo da acepção. E logia vem de logos, que quer dizer palavra, discurso. E então, o que ocorre com a palavra teologia? Ela traduz a ideia de você colocar esse Deus, né, no discurso humano, que essa é a ideia básica da teologia. Você colocar Deus dentro do seu discurso, da sua palavra, do seu ponto de vista, né? Você vai ver palavras parecidas, por exemplo, com um significado um pouco diferente. Exemplo, você já deve ter ouvido falar da palavra teosofia, que é, para você entender teosofia, a mesma coisa, você divide a palavra teo e sofia, né? Theo vem de theos, que é Deus em grego, ou divindade, e sofia vem de sofia mesmo, que quer dizer sabedoria, que quer dizer conhecimento, etc. Né? Tem a palavra teodiceia também, que você pode dividir. A palavra teodiceia significa justificação de Deus, ou discursar, defender aquilo que é divino, se fosse para ser mais simples, mais direto, né? Então, basicamente, teologia significa isso. O que é a teologia? De onde ela vem, né? Qual seria aí a questão de onde seria o berço da teologia? O berço da teologia é a Grécia. Ela tem raízes lá no mundo grego. Então, por exemplo, no teatro, diz o autor que no teatro, acima do palco do teatro grego havia um lugar onde os deuses supostamente apareciam, né? E esse lugar se chamava Theologeion, entende? Então, o que significa Theologeion? Theologeion é aquele que discursa sobre os deuses, né? É aquele que traz esse conhecimento daquilo que Deus ou os deuses estariam falando. Então, o teólogo é aquele que discursa, que fala sobre Deus.
que tende a trazer a colocar Deus, né, ou os deuses dentro desse discurso humano. Aí vem um detalhe importante. Alguém pode trazer essa dúvida. Tá, mas Deus é um objeto que pode ser estudado? Essa é uma pergunta muito séria, muito importante. Aquilo que pode ser estudado é aquilo que é palpável, é aquilo que pode ser testado, não é isso? Se você pegar os métodos científicos, é aquilo que pode ser falseável, você tem que encontrar erros numa certa proposição. Então, aquilo que pode ser estudado, aquilo que pode ser testado, aquilo que pode ser trazido aos conceitos humanos, mas que eu possa testar empiricamente, né, baseado na experiência, aquilo que é objetivo, então eu posso estudar. Deus é uma coisa que você não tem como estudar objetivamente. Você não tem como estudar Deus objetivamente porque você não pode. Como que se submete Deus a uma experiência? Entende? Uma experiência objetivável. E aqui, só para abrir um parênteses, o que é objetivável? É diferente de objetivo, é diferente de subjetivo. O que é objetivo? Objetivo é aquilo que eu posso testar, é aquilo que é comum aos estudos. E subjetivo é aquilo que é próprio de cada pessoa. Então, por exemplo, a respeito de Deus, como eu sempre digo, e eu gosto de frisar muito isso aí, tudo que as pessoas falam a respeito de Deus ou dos deuses é subjetivo, está de acordo com o seu pensamento, com o seu modo de ver, entende? Não é uma coisa objetiva, não é uma coisa que é comum a todos, que pode ser estudada. Então, já que tem esse problema, já que Deus não é um objeto de estudo, a maneira científica de falar, então o que a teologia ela estuda? O que ela estuda necessariamente? Aí entra uma definição que eu gosto muito, que é de Hegel, onde ele diz o seguinte, que a teologia ela é o estudo das manifestações sociais de grupos em relação às divindades. E como área de conhecimento, possui objetos de estudo definidos. Então aqui entra aquela questão. Qual é o objeto de estudo da teologia, já que Deus não é algo que possa ser estudado? O objeto de estudo da teologia são as representações sociais do divino. É aquilo que se falou sobre Deus. Então, vou dar um exemplo aqui para ficar bem prático. Você não pode estudar Deus de maneira objetiva. Mas aí você estuda, por exemplo, o cristão, no nosso lado aqui ocidental, o cristão estuda o quê? A Bíblia. A Bíblia é uma manifestação social, melhor dizendo, uma representação social do divino. Então a pessoa estuda Deus, ou os deuses, através dessa representação social do divino na sua cultura. Então, dessa forma você delimita um estudo da teologia, que não é um estudo objetivo do ponto de vista científico, é um estudo objetivo do ponto de vista social, onde você estuda a representação divina, ou seja, o que os homens falaram sobre Deus, o que os homens entenderam, compreenderam, escreveram sobre Deus, e você estuda isso. Então, esse é o objeto da teologia. Por isso que existem muitas teologias, porque nós, no Brasil, conhecemos mais a teologia cristã, as raízes da teologia cristã, mas existe teologia de diversas formas, Existe a teologia budista, existe a teologia islâmica, todas essas, existe a teologia judaica, a teologia umbandista, a teologia mórmon, existe todo esse tipo de teologia. Por quê? Porque são estudos das representações do divino nas suas culturas, entendem? Então, para ficar assim bem claro, isso, a teologia, para resumir, é o estudo, a descrição, aquilo que se conhece, que se pesquisa sobre Deus. Só que Deus, numa forma literal, vamos dizer assim, não é objeto de estudo empírico, científico, porque você não tem como definir, você não tem como testar Deus, entende? Então você estuda a teologia, estuda o quê? As representações do divino na sociedade, entende? Nas culturas. Não é
algo que possa ser testado empiricamente, objetivamente. É algo que pode ser testado através daquilo que se escreveu sobre ele. E, para mim, a teologia é importante pelo fato de que não quero aqui ser acusado de tratar tudo à base da teologia, mas a teologia é importante para você ter um conhecimento também das religiões, o que as religiões pensam, né? O que elas compreendem daquilo que se entende por Deus. Né? Por exemplo, a teologia cristã, ela fundamentou muito da nossa cultura, da nossa sociedade. Então é muito importante se conhecer o que pensa a teologia cristã. A teologia cristã não é só isso que nós vemos nas igrejas, não. A teologia cristã ela é muito profunda, ela é muito ampla. Ela vem desde a Grécia, né? Ela vem desde a Grécia, vem as formulações aí, a Septuaginta, por exemplo, que é a Bíblia grega traduzida, né? A Bíblia hebraica traduzida para o grego, isso antes de Cristo. Vem a formulação dos pais da igreja, eu pretendo também fazer um vídeo aqui no canal sobre isso, quem são os pais da igreja, qual é a importância deles para a cultura, para a teologia cristã, porque, para terminar esse vídeo aqui, que é para não ficar muito longo, tudo que se hoje conhece de matéria de fé nas igrejas, em termos assim que eu digo doutrinais, tudo que se conhece de conceito em matéria de fé vem dos pais da igreja. E eles são os maiores responsáveis por formular a fé, o dogma que hoje funciona na igreja, tanto católica quanto na protestante. Entendeu? Mais para frente eu vou fazer um vídeo aí sobre isso, trazendo essa abordagem aí. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um resumo do conceito. No próximo vídeo eu pretendo falar sobre a teologia radical, né? Porque hoje eu falei só sobre teologia, conceituação, definições, delimitação de estudo. Mas no próximo vamos falar sobre a teologia radical, qual é a origem dela, o que ela diz, né? E, como eu disse no vídeo, eu me inclino muito para a teologia radical, porém com a minha pitada particular, né? Com a minha pitada, com a minha compreensão particular, porque eu acho que a teologia ela tem que ser dinâmica, ela tem que se mesclar com as culturas, ela tem que progredir, ela tem que evoluir também com essas culturas aí, principalmente com a nossa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Saudações teológicas a todos. Tenham um bom dia.